Também foi o mesmo ano em que a gente foi empurrado do ninho, né, do Diante do Trono. Né? Eu fui ter uma reunião com a Ana e a pastora Zenete, porque as nossas agendas estavam, né? Eu estava sentindo aquela necessidade. Parece desculpa gospel, né? Sentindo necessidade de viajar. Não, não é isso. É que realmente o Espírito de Deus estava nos levando a querer compartilhar do que a gente estava recebendo em casa, do que Deus estava fazendo em nós. E aí eu fui ter reunião com ela pra gente definir como que nós íamos fazer. A Ana olha pra mim. Você diz assim, então, de você fazer algumas viagens sozinhas. Sim. Porque você viajava também Viajava com a também banda toda. com o Diante do Trono. E aí fomos ter essa reunião. E a Ana olhou pra mim. Nívia, nós já estamos orando por você desde o ano passado. E Deus nos falou que você tem que sair. Senão você vai morrer. Você já é uma ave grande. E foi chocante, porque foi tudo no mesmo período. Meu Deus. Né? Tudo na mesma hora. E eu me via como uma menina, sozinha, né? Eu e meu marido, a gente, né, liderando uma equipe e viajando. Mas foi um dos anos mais poderosos, né? Em que a gente via muita cura, muito batismo com o Espírito Santo. Né? E aquilo que nós fazíamos, eu sempre tive muita resistência aos chamados show gospel. Para mim sempre foi muito difícil. Sim. Essa palavra show sempre foi muito difícil para mim, para administrar. Porque a gente foi gerado numa outra realidade, então era estranho para nós isso. E, no entanto, o Senhor nos impeliu para ir a alguns lugares. Para entrar em alguns desses lugares. alguns lugares, não todos. E o que acontecia era o mesmo que acontecia dentro da igreja. Pessoas eram salvas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A gente via crianças chorando debaixo do poder de Deus, sendo cheias do Espírito. Pessoas sendo curadas, né? A palavra sendo proclamada. Então, a gente viu muita coisa tremenda, né? A partir desse empurrão de Deus, né? E dessa consciência de que, filha, eu sou o suficiente para você, né? O Senhor é o suficiente. E voltando um pouco, que depois eu quero até que você conte um pouco dessa trajetória com o próprio Diante do Trono, mas como é que foi essa sua convicção de uma chamada para servir de forma mais integral ao ministério e até da música, né? Como é que você falou dos seus irmãos? Foi essa grande influência para você? Não? Sim. Meus irmãos, Sandra, Cláudia e Dudu, eles eram de grupos de louvor da igreja. Meu irmão é baterista até hoje. Minhas irmãs já cantam na informalidade, mas cantam. Minha irmã tem uma irmã pastora aqui em São Paulo até. E eu acompanhava as minhas irmãs, né, nos ensaios dos grupos de louvor da igreja. Já era na Lagoinha, não? Não, era uma outra igreja que nós frequentávamos. Legal. Quando eu tinha 13 anos, a minha família saiu dessa igreja e nós fomos para Lagoinha. Ah, tá. E foi muito marcante para mim, porque a pessoa do pastor Márcio falou muito no nosso coração. Pela mansidão dele, pela unção pastoral que está sobre ele, né? Pela ética dele. A gente nunca tinha visto isso num homem pastor. É mesmo. Né? A gente tinha uma figura pastoral muito dura, né? E, no entanto, a gente nunca viu um homem manso pastor. A gente veio entender o que era pastoral, que era ser pastoral, ser pastor, muito através do pastor Márcio. E foi em Lagoinha que Deus começou a lidar com muitas coisas no meu coração, trazer muitas curas. E foi lá que eu comecei, né, nos grupos de louvor. Eu, com 16 anos, já estava cantando em 2 grupos de louvor ao mesmo tempo. Fomeagem. Minha irmã era líder de um. Então, essa influência, né, dos meus irmãos sempre foi muito grande. Sempre estava lá nos bastidores, ainda que eu não tivesse, fosse muito pequena ainda. Né, eu dividia a voz junto, estava lá junto e tal. E sempre foi muito satisfatório para mim. A música sempre teve um lugar muito especial na minha vida. Mas chega um certo ponto onde aquilo que é especial para você se torna um ídolo para você. A linha, né? E a música se tornou esse ídolo, né? A ponto de eu sonhar. Em que momento?
Adolescência, particularmente, né? E eu ouvia muita música, era música no banheiro. Outro dia, até levei um susto, eu tô vendo uma música tocando no banheiro, tem um iPad ligado, alguém tomando banho lá em casa. Eu falei, gente, essa menina tá fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança. Ai, que coisa assustadora, quem ensinou isso pra ela? E era isso, na nossa época era o gravador, Só não era né? um iPad, né? Não era mesmo. Eu levava um gravador, aquele de tijolinho, né? Era o gravador, era um... Não sei lá, nem lembro o que era. Nem lembro o nome daquilo, né? Você punha a fita, punha CD e levava pro banheiro para tomar banho. Meu banho durava 1 hora, por aí, até o CD acabar, né? E o sonho da minha adolescência era ser artista, né? Era fazer com a música alguma coisa que ninguém tinha feito, era despontar. Ainda que eu amasse ao Senhor, né? Já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Já tinha algum conhecimento da palavra, mas faltava algo mais, né? E esse algo mais era a presença de Deus mesmo, a presença manifesta de Deus. E quando ela não tá, você fica tentando achar. Você fica tateando, alguma coisa, né? Tateando. E eu tinha essas diversas questões na minha cabeça, até que Belo Horizonte começou a mover, né? Começou a passar por esse mover do Espírito. Lembro de dias em Lagoinha. No antigo templo de Lagoinha ainda era menor, ainda que fosse grande, era menor. E eu me lembro de sinais acontecendo, né? As pessoas recebendo restaurações de ouro, as Bíblias sendo abertas e pó de ouro sobre a Bíblia. E alguém analisava, já teve gente que analisou. E era ouro mesmo, e era ouro puro, era real. Ninguém fez aquilo. Eram sinais da presença de Deus. Pessoas sendo curadas, né? Era um movimento do Espírito que começou na década de 90. E Lagoinha tem muito essa história, né? De rompimentos. E... Uau! Né? A gente começou a ver, a presenciar essas coisas. Até que veio Dan e Marty Duke. Né? São assim, eu tenho um pouco de dificuldade de falar pais espirituais, mas são pessoas que nos influenciaram de uma forma muito grande, né? E que trouxeram um mover do Espírito muito grande. O David Keelan. E eu lembro de ver o David ministrando, tocando violão. E era incrível. O cara conseguia cantar uma música durante 1 hora e ninguém ia embora, meu. Ninguém saía. As pessoas estavam envolvidas, a glória de Deus descia, as pessoas estavam envolvidas com a presença de Jesus. Ninguém olhava para o lado, não existia câmera em celular, toda a glória a Jesus por isso. E as pessoas estavam envolvidas com a presença, com a glória. E quando eu lembro que eu olhei, eu vi David ministrando. E eu falei para Jesus, Jesus, eu quero fazer o que esse cara faz. É isso que eu quero. Eu era adolescente ainda. Jesus, eu quero fazer o que esse cara está fazendo. Eu quero isso. O que é isso? E eu ainda era muito observadora do movimento. Ainda demorou alguns anos. E foi exatamente no início do Diante do Trono que Deus me pegou. E Deus me pegou com força. E quando Deus me pegou, Douglas, Deus me desconstruiu. Quando a presença do Senhor manifesta, me pegou, ela me desconstruiu. Foi no início, né, final dos anos 90, né, anos 2000. Deus me desconstruiu de uma forma muito grande. A ponto de eu não querer mais saber de gravar. E era um dos pontos, era esse. Era um dos sonhos. Era o ídolo do ministério. Eu não via mais razão. Eu queria ficar dentro do meu quarto com Jesus. Porque a sensação da presença de Deus era algo tão latente, era palpável para mim. Que se eu abrisse os olhos, eu veria Ele na minha frente. Era tão grande que todo o resto, todos os meus sonhos, tudo que eu almejava se tornou pequeno demais, se tornou em nada.